Neste tópico, vou apresentar como podemos conectar dispositivos no barramento I2C para sistemas com Linux embarcado. Em especial, vou apresentar como podemos fazer isso com o módulo PCA 9685. O interessante desse módulo é que ele apresenta 16 PWMs que podemos utilizar em projetos de robótica. Observando o repositório do kernel do Linux, podemos encontrar a pasta de drivers. A pasta de drivers é importante, pois os drivers do kernel permitem que a gente faça interação entre o software e o hardware. Além disso, são os drivers que vão criar os arquivos virtuais. Em especial, podemos acessar a pasta PWM, onde podemos encontrar todos os drivers que podem controlar PWM pelo Linux. E aqui encontramos o módulo PCA 9685. Para o nosso exemplo, vou utilizar aqui a BeagleBone Black, em especial o barramento I2C2 dela. Isso quer dizer que a BeagleBone possui 3 barramentos I2C, o 0, o 1 e o 2. Neste caso, vamos utilizar o barramento 2. Aqui podemos visualizar a placa BeagleBone Black ligada no módulo PCA, e no módulo PCA nós temos a conexão com o servo motor. Vamos fazer as operações agora através do nosso sistema. Para isso, vamos logar com o terminal. Perfeito. Podemos verificar se o módulo do PCA está compilado junto com o driver. Para isso, podemos verificar aqui, por exemplo, usando o comando zcat e pesquisar no arquivo proc config.z. E aqui vamos listar as configurações que foram utilizadas durante a compilação do kernel. Para não apresentar tudo, só o que temos interesse, vamos pegar apenas a linha que está escrito config pwm pca. Veja que aqui o kernel foi compilado com essa opção marcada como Y. Quer dizer então que o driver ou módulo para o PCA está compilado e foi colocado dentro do kernel do Linux, assim nos dando acesso a ele quando precisarmos. Para verificarmos o que tem no barramento I2C, podemos usar o I2C detect com os argumentos "-y", "-r" e indicar o barramento. Nesse nosso caso aqui de exemplo, estamos usando o barramento I2C2. Aqui podemos encontrar os endereços 40 e 70. Isso quer dizer que o comando I2C detect fez ping nesses endereços e eles responderam. Se eu retirar a conexão com o PCA e fizermos o teste novamente, podemos verificar que não temos mais o ping nesses endereços. Se eu colocar novamente e testarmos, eles estão aqui de volta. Né? Então quer dizer que esses endereços correspondem ao endereço da nossa placa do PCA. Só por curiosidade, essa placa PCA possui 2 endereços no I2C. Isso porque nós podemos ter um endereço específico para a placa e um endereço para controlar todas as placas PCA conectadas no barramento. No nosso caso, vamos usar o endereço 40, que corresponde a essa placa, enquanto que o endereço 70 corresponde a todas as placas conectadas no barramento. Bom, já que vamos usar os drivers, a gente sabe, como apresentado em outros vídeos, que os arquivos virtuais disponibilizados nessa pasta sys/class lista os nossos drivers. E aqui podemos encontrar a pasta PWM. Então, entrando nela, podemos verificar todos os PWMs disponibilizados até o momento para nós. Esses PWMs aqui
nenhum deles corresponde ao PCA. Isso porque ainda não informamos para o kernel do Linux que estamos utilizando o módulo PCA ligado no barramento I2C2 da BeagleBone Black. Esses PWM que está aparecendo aqui correspondem aos 6 chips de PWM que temos no microprocessador da BeagleBone Black. Outra pasta de interesse para nós é essa pasta I2C Dev. Essa pasta I2C Dev vai listar todos os dispositivos conectados no barramento I2C. E é essa pasta que iremos utilizar para configurar a existência do PCA para o kernel do Linux. Aqui podemos listar os 3 barramentos. Como o nosso PCA está conectado no barramento 2, vamos entrar nessa pasta. Aqui podemos verificar o funcionamento dela. O nosso interesse é nessa pasta Devices aqui. E aqui podemos ver os arquivos de configuração. Por exemplo, o New Device vai permitir que adicionamos um novo dispositivo, enquanto o Delete Device vai permitir que retiremos esse dispositivo do barramento. Esses são os endereços em que os dispositivos estão conectados. Nesse caso, a BeagleBone Black ela é muito utilizada em projetos de robótica. E normalmente os kernels disponibilizados para a BeagleBone Black já vêm com a possibilidade de a gente plugar outras placas na BeagleBone Black para operação na área de robótica. Com isso, ela já vem pré-definido a existência desses módulos, mesmo que eles não estejam ali conectados nela. Então, se tentarmos acessar qualquer um desses dispositivos, no momento, não teremos resposta. Apenas estamos indicando para o kernel que nós temos esses dispositivos e iremos utilizar quando as placas estiverem conectadas. Se tentarmos acessar, não teremos resposta e aí o kernel vai responder que não teve acesso. No nosso caso, queremos utilizar o PCA. Então temos que informar nesse arquivo new device qual que é o driver do dispositivo que queremos usar e qual que é o endereço I2C em que ele está conectado. Então, para fazermos isso, basta abrirmos esse arquivo e escrevermos PCA 9685 e o endereço em que ele está. Vamos fazer isso utilizando o comando echo e vamos informar o endereço aqui. Eu escrevi 0x40, pois o dispositivo foi identificado no endereço 40, porém 40 em hexadecimal, por isso 0x. Feito isso, apareceu aqui a pasta do endereço 40. Tá? Se a gente entrar nela, vamos ter acesso a todo o sistema dele. Por exemplo, na pasta PWM, vamos encontrar aqui o PWM chip 9. E aqui vamos poder encontrar toda a configuração desse módulo e todos os seus PWMs. Neste momento, como utilizamos a adição de dispositivo no barramento, o kernel já está ciente desse dispositivo e como a gente usou o driver do PCA, ele sabe que esse driver é para PWM. Então podemos voltar na pasta, por exemplo, sysclass e entrarmos aqui nessa pasta PWM. Ao listarmos, podemos encontrar agora aqui o PWM 9.0 e 9.1, que corresponde ao chip PWM 9, que não era visível anteriormente. O PWM 9.0
controla esse primeiro PWM aqui. O PWM 9.1 controla esse segundo PWM. E assim vai até o 16º PWM. Porém, aqui estamos visualizando apenas 2 PWM. Isso porque o módulo de configuração do kernel para PWM funciona assim como apresentado no módulo de controle de GPIO. Para a gente apresentar os outros PWM, temos que fazer a configuração aqui no PWM chip relacionado ao PWM que queremos utilizar. Então, podemos entrar aqui na pasta PWM chip 9 e aqui iremos encontrar os arquivos export e unexport, que funcionam da mesma forma com que os arquivos export e unexport para o controle das GPIOs. Por exemplo, aqui temos o PWM1, ou seja, o segundo PWM do PCA que podemos controlar. Se escrevermos, por exemplo, echo 1 sudo t no unexport e listarmos todos os arquivos novamente, podemos ver que o PWM1 não está mais disponível. Se escrevermos algum valor aqui no export, por exemplo, agora temos o PWM15 disponibilizado para nós, esse último PWM. Então, utilizando os arquivos export e unexport, podemos deixar disponível os PWM ou ocultar os PWM. Vamos voltar para a pasta PWM e aqui, listando todos os arquivos, podemos entrar aqui na pasta PWM0 do chip 9, que é onde está conectado o nosso servo motor. Aqui podemos listar o funcionamento dele, né? O que nós temos interesse agora é o Duty Cycle, que é o tempo de duração de nível lógico alto do pulso PWM. O Enable, que quer dizer se a gente está emitindo o pulso PWM ou não. E o período, que é o tempo de duração do ciclo do PWM. Né? Normalmente, referimos ao PWM como frequência, mas aqui no Linux nos referimos com tempo. Neste caso, precisamos informar, primeiro, o tempo de duração do período do sinal PWM. Normalmente, para servos motores, utilizamos 50 Hz. Então, aqui no período, não podemos informar 50 Hz, mas temos que informar o tempo que os 50 Hz tem, né, o inverso de 50 Hz, em nanosegundos. Então, para isso, podemos fazer, por exemplo, echo, né, sudo t período. E pronto, ele está configurado agora para emitir pulsos de 50 Hz ou sinais com duração de 20 nanosegundos. Agora podemos habilitar ele, podemos dar um cat enable e verificarmos que está zero, quer dizer que está desabilitado, e podemos então ligar para ele começar a transmitir o pulso PWM, escrevendo 1 no enable. Pronto, ele está habilitado. Agora podemos controlar o nosso motor alterando o valor do Duty Cycle. Então, por exemplo, se escrevermos este valor aqui no arquivo Duty Cycle, ele irá se mover. Este valor aqui corresponde ao tempo de duração do pulso PWM, do nível lógico alto do pulso PWM. Cada motor tem uma especificação devido ao controlador interno dele. Se escrevermos, por exemplo, este valor,
nós vamos para o máximo deste motor. E qualquer valor intermediário, ele vai se mover para uma posição específica. Bom, essa foi a apresentação. Agora vocês já sabem como acessar o PWM para um dispositivo com Linux embarcado. Lembrando que todos esses valores, quando foram informados, simplesmente abri um arquivo, editei esse arquivo e fechei o arquivo, que é assim como os drivers de Linux funcionam. Vimos como podemos adicionar dispositivos no barramento I2C e vimos que, ao utilizarmos a metodologia aqui apresentada, esses dispositivos ficam disponíveis para o kernel. Então a apresentação era essa. Caso tenha alguma dúvida, curiosidade, deixem aí nos comentários.